Hoje nós entramos numa sessão do livro, numa nova sessão, chamada Praticando o Perdão. E aqui ele vai estabelecer alguns fundamentos, então, já para nos levar a uma prática do perdão. E aí no capítulo 8, que é o capítulo que nós introduzimos agora, chama Nossa Necessidade do Perdão. Ele vai trabalhar primeiro a necessidade, para depois falar como que a gente começa a lidar com o caminho até se perdoar alguém. Primeiro, esse caminho começa com receber o perdão de Deus, para que depois o aspecto horizontal do perdão ele aconteça. Sempre o vertical primeiro, para depois o horizontal. Então, nesse capítulo, começando agora, nós falaremos sobre a necessidade do perdão, não apenas o perdão horizontal, nós já vimos a necessidade disso em aulas passadas, mas principalmente aqui o perdão vertical. E aí a grande tese do autor nesse capítulo é que a fé em Jesus, ou a fé no Evangelho, nos dá a forma necessária para compreendermos a necessidade que nós temos do perdão de Deus por conta da culpa e da vergonha. E só a fé no Evangelho, ele vai defender, nos dá os recursos necessários para que nós recebamos o perdão de Deus e para que concedamos esse mesmo perdão a outros. E aí ele começa a falar então sobre culpa e vergonha. Tá? Ele começa a fazer um mapeamento sobre isso e ele começa citando 3 pessoas aqui. Tá? Pessoas geralmente meio odiadas dentro da nossa esfera cristã, que é Nietzsche, Freud e Marx. Se bem que nem tantos odeiam Freud, mas deveriam. Nietzsche, então, ele cita que ele falava o seguinte: quanto menos religião houver, então menos culpa haverá. A tese dele é que a gente deveria se desprender da religião, afinal de contas, né? Nietzsche ficou bastante conhecido pela frase que Deus está morto. E aí, então, nós, conforme a sociedade se distanciasse dessa necessidade de explicar todas as coisas pela realidade de Deus, nós sentiríamos menos culpa, porque a culpa vem desse senso de que há um ser divino, um legislador moral, e a partir disso, então, eu me sinto culpado. Essa era a tese de Nietzsche. E a gente percebe que não foi isso que aconteceu. A menos de Deus, de maneira geral, na nossa cultura, e ainda assim a culpa e a vergonha continuam presentes. Depois ele cita Freud, né? Freud que vai dizer que a culpa, seguindo não exatamente a linha de Nietzsche, mas também um ateu, vai dizer que a culpa agora é o resultado de julgamentos condenatórios impostos pelos outros. Então a culpa vem de outras pessoas impondo as suas perspectivas, o seu senso de moralidade subjetiva em cima de você, e uma vez que você permite isso, você sente culpa. E a grande tese de Freud é que você deveria se desprender desses padrões morais fora de você mesmo, e você deveria apenas lidar com isso internamente. Então, culpa para Freud é apenas um elemento subjetivo, e subjetivo aqui é ligado ao sujeito. Tá? Então, não tem nada objetivo, não tem nada fora do indivíduo que te leve à culpa. Na verdade, você deve impedir que isso aconteça. E aí vem Marx e vai, de uma outra forma, falar que culpa é apenas uma criação local daqueles que estão no poder para se manterem no poder. Então, culpa é uma coisa que vai ser colocada por quem está no poder para continuar lá. Então, na verdade, também culpa é um elemento subjetivo, um elemento que deve ser expurgado, porque no final das contas é só quase que uma coisa inexistente. No final das contas, tem gente tentando criar isso em você, mas você deve impedir através desse tipo de
filosofias diferentes. Assim, tanto Marx, quanto Freud, quanto Nietzsche, pensadores proeminentes, né, muito conhecidos, e que se tornaram tão dominantes, eles, com a secularização da sociedade ocidental, certamente, como previu Nietzsche, a experiência de culpa e vergonha diminuiria em toda a sociedade e continuaria apenas nos bolsões e nos círculos religiosos. Essa era a tese dele. E é claro que isso não aconteceu. Nós não vemos que só cristãos ou só círculos religiosos que lidam com culpa, mas até pessoas que não professam religião nenhuma, ainda assim lutam com culpa, e nós vemos isso através de músicas, filmes e na própria experiência relacional que nós temos com pessoas céticas, que no final das contas a culpa continua presente, contrariando a visão de Nietzsche. Vários livros e filmes têm falado sobre esse assunto e alguns temas correlatos, tá? Que a gente às vezes não consegue linkar tão claramente com culpa, mas, por exemplo, baixa autoestima, sentimentos de inadequação, má imagem, né? Uma autoimagem corporal ruim, autoaversão, automutilação, todas essas coisas têm a ver com culpa diretamente. Agora, por que a sociedade que Nietzsche tinha predito, que abandonou a Deus, não está livre da culpa? Essa é a pergunta que o Keller faz nesse capítulo. E ele cita um outro autor que mostra que a sociedade atual, secular, não foi capaz de se livrar da culpa e da vergonha, embora ela tenha relativizado o conceito moral, embora ela tenha dito que ninguém deve impor a sua verdade sobre outro, e que não há Deus, e que não há um legislador moral, e que certo e errado são subjetivos. Mesmo com todo esse esforço, ainda assim a culpa continua presente. E ele vai dizer o seguinte: há uma necessidade generalizada de encontrar a inocência através da absolvição moral e de alguma forma aliviar o fardo moral de alguém. Embora o fato é que os meios convencionais de encontrar essa absolvição, ou mesmo de manter o alcance da responsabilidade pelos pecados de alguém dentro de algum tipo de limite razoável, já não estão geralmente disponíveis. Ele argumenta de forma convincente que a nossa nova cultura inversa de vergonha e honra, na qual as vítimas e os marginalizados têm maior honra, é uma resposta a essa necessidade dos pecadores descarregarem a sua culpa sem admitir que são pecadores. Então há uma inversão aqui. Reivindicar o status de vítima certificada ou identificar-se com as vítimas oferece hoje um meio substituto pelo qual o fardo moral do pecado pode ser transferido e a inocência de alguém afirmada. O que ele chama esta nova situação de uma economia moral, uma nova solução para o problema da culpa, agora separado da religião, separado de Deus, separado da confissão. Não é algo tão simples como a hipocrisia que estamos vendo. Em vez disso, é uma história de pessoas que desenvolvem a sua salvação com temor e tremor. Então, nós invertemos aqui, nós nos identificamos com as vítimas para tentarmos lidar com a culpa que continua presente por conta daquilo que a Bíblia fala do senso de Deus que Ele colocou no coração de cada homem, da palavra, da lei escrita no coração de cada um. E por mais que nós tentemos dizer que Deus, não eu e você, mas sociedade como um todo, que Deus está morto, que não há certo e errado, que tudo é subjetivo, que tudo é uma imposição daqueles que estão no poder ou da sociedade ao redor, no final das contas continuamos lidando com esse sentimento da culpa, mas como isso é ruim, como não dá para a gente sobreviver com esse sentimento de culpa sem tentar dar algum jeito, sem tentar colocar folhas de figueira ao redor, como Adão e Eva fizeram, a nossa sociedade então tenta
transformar isso, tenta dar um jeito nisso. E aí então, como eu acabei de citar, né, nessa questão da folha de figueira, o Keller então começa a falar sobre Gênesis, lá, o começo, no capítulo 3, e eu quero convidar todos a lerem juntos Gênesis 3, 7 a 10, em que ele vai começar a falar da condição de nudez, que tem tudo a ver com essa questão da culpa e da vergonha. Gênesis 3, vamos ler os versículos 7 até o 10. A palavra de Deus diz assim: naquele momento seus olhos, o de Adão e Eva, se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele dentre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi que estava andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Então aqui esse relato da nudez, embora de fato seja literal aqui, Moisés estava falando de uma nudez física mesmo, eles estavam sem roupas, mas eles foram criados sem roupas. E Adão nunca sentiu a necessidade de se esconder de Deus ou de quem quer que fosse, porque estava sem roupa. Mas depois do pecado, agora existe culpa, existe vergonha, e de uma maneira muito simbólica, quando não há nada para esconder, antes ele não tinha o que esconder, mas agora ele tem o que esconder, só que ele não tem o que se vestir, o que para cobri-lo da sua culpa. E aí, então há esse primeiro relato de culpa e vergonha, em que Adão e Eva pecam e imediatamente experimentam a vergonha por conta dos seus atos, descrita aqui com a nudez, que de fato era física, mas simbolizava algo maior do que a nudez física, porque eles já estavam nus antes. O que mudou foi a culpa que agora eles tinham, tá? Que de alguma forma era demonstrada através da sua nudez física. Eles foram expostos e vulneráveis, e eles agora sentiram uma necessidade absurda de se esconder de Deus, de encobrir o que eles fizeram, de encobrir essa verdade dos outros, para que eles não vissem o que eles se tornaram no final das contas. Eles sentem no fundo que existe algo errado com eles agora, algo que eles não poderiam justificar, e eles estão desesperados para cobrir isso, para controlar o que os outros poderiam ou não ver. Daí que vem essa ideia de roupa, né? Não sou contra a roupa, não estou falando nada disso. Estou dizendo que é a ideia de que você escolhe o que você decide revelar ou não. Tem um livro do Paul Sartre, Jean-Paul Sartre, sobre o cara que ele via diante de uma fechadura na porta, não sei se é uma pessoa ou algumas pessoas, e ele gostava desse sentimento de estar observando alguém por detrás da porta, né, na fechadura, sem que a pessoa soubesse que estava sendo observada. E ele fala nesse livro que isso era um sentimento interessante, né, de estar observando alguém sem essa pessoa saber. Mas em algum momento desse conto, ele ouve um barulho atrás, e ele descobre que atrás dele também havia uma porta. E ele descobre que ele também estava sendo observado pela fechadura. E disso vem uma raiva anormal e grandiosa, porque ele estava sendo observado exatamente da mesma maneira como ele estava observando outros. Ou seja, o sentimento de ver as fraquezas do outro nos é interessante, mas sabermos ou desconfiarmos que estamos sendo observados e as nossas fraquezas estão também sendo expostas é um sentimento terrível. É por isso que essa porcaria de Big Brother é tão famosa, porque gostamos de ficar observando os outros e nessa culpa e vergonha que nós sentimos
de alguma forma nós lidamos com isso ao perceber as fraquezas e erros alheios, porque dessa forma parece que contribui para a nossa autojustiça, para a nossa autoafirmação, para lidarmos com a nossa própria culpa, para lidarmos com a nossa própria vergonha. Esse sentimento de ser bom observar, mas ser horrível ser observado. O que Sartre está dizendo nesse livro é que a condição humana precisa de uma cobertura espiritual. Não podemos suportar que as pessoas tenham uma visão de nós não filtrada, ou fora do nosso controle. E não filtrada aqui é bem interessante essa expressão, porque hoje em dia o que mais a gente tem, tanto nas câmeras nativas do nosso celular, ou nos filtros do Instagram, ou redes sociais que a gente usa, são esses filtros que modificam a imagem daquilo que a gente está querendo mostrar. Tem uma pessoa muito próxima a mim, que vira e mexe eu vou ver as fotos dela, não é minha esposa, tá? Que fique claro, mas aí eu vou ver as fotos dela e as fotos são muito diferentes da realidade, pelo tanto de filtro que coloca, um monte de coisa, e é exatamente isso que a gente faz. A gente não quer que as pessoas tenham acesso à realidade não filtrada. A gente quer controlar o que as pessoas sabem, não apenas só com filtros, mas aquilo que a gente posta. É por isso que existe uma das razões, né, de existir tanta tristeza e depressão hoje em dia, é porque a gente está sempre se comparando com o outro, mas não com o outro real, mas com aquilo que o outro quer mostrar. E aí você vê todo mundo postando certas coisas e você fala, eu sou o único, que minha vida não é assim. Porque as pessoas estão filtrando o tempo todo aquilo que elas querem demonstrar delas mesmas e da sua vida. Não temos orgulho de quem somos, em estado bruto. E por isso procuramos desesperadamente maneiras de encobrir e curar essa imagem de maneira impecável. Mas nem o Instagram é suficiente para isso. E por isso continuamos lidando com culpa, por isso continuamos tentando de alguma forma lidar com essa insuficiência que as folhas de figueira, com aquilo que a gente usa para tentar cobrir a nossa vergonha, tudo isso é insuficiente. E é isso que ele vai continuar dizendo no capítulo. Não podemos suportar perder o controle sobre o que as pessoas sabem de nós mesmos. Precisamos filtrar, precisamos explicar, precisamos modificar, fazer com que as pessoas realmente vejam o nosso eu puro e não processado ou sem qualquer maquiagem, para nós é intolerável. A nudez é uma sensação profunda de que existe algo errado conosco mesmo, algo imperfeito em nós, algo inadequado em nós, algo que é e que não deveria ser. Essa é a razão pela qual nós não suportamos permitir que alguém nos veja como realmente somos. Imagine se todos os pensamentos que eu e você tivemos nos últimos 2 dias pudessem ser capturados e divulgados na internet. Só dos 2 últimos dias. Pensamentos não filtrados. Pensamentos que nós não podemos maquiar, apenas expostos. Existe algo errado conosco. O nosso perfeccionismo, na verdade, é uma folha de figueira. É uma forma de tentarmos encobrir o que há de errado conosco. É uma forma de autossalvação. O nosso trabalho, muitas vezes, tem servido como uma folha de figueira. Uma forma de tentar demonstrar ou encobrir que há algo de errado conosco. O nosso apego à juventude também é uma folha de figueira. A nossa necessidade desesperada por aprovação dos outros também é uma folha de figueira. Todos os perfumes da Arábia não irão adoçar a nossa realidade espiritual. O Tim Keller cita um autor que fala isso. Sabemos que há algo errado e estamos procurando de alguma forma enfeitar, trazer um novo perfume. Temos uma podridão dentro de nós que estamos tentando passar
um perfume por cima, achando que isso vai resolver. Mas as folhas de figueira claramente não funcionam. Imagine por um momento tentar se contentar com uma vestimenta de folhas de figueira como se isso fosse uma roupa. Claro que essas folhas cairiam. E assim acontece. Tudo aquilo que a gente tenta usar para nos cobrir a vergonha, para tentar lidar com o nosso pecado, não funciona, está sempre caindo, está sempre deixando a desejar. Se não estivermos dispostos a ouvir o ensinamento da Bíblia sobre a origem desse sentimento de nudez, e se nós não estivermos dispostos a reconhecer quais são as folhas de figueira, quais são as coisas que temos usado para encobrir a vergonha de nossas próprias vidas, ficaremos encurralados. Podemos passar todo o tempo na internet tentando expor outras pessoas pelos seus pecados, alcançando assim uma sensação de controle, de poder sobre elas. Podemos nos sentir bem temporariamente acusando outros para que de alguma forma nós não estejamos em foco. Ou podemos avançar para algum outro esforço de nos cobrir, para tentar construir uma justiça costurada com as nossas próprias mãos. Mas no final das contas, nós sabemos que somos fracos e que estamos desesperadamente tentando encobrir algo que nós não conseguiremos de fato. Agora, esse é o panorama ruim, né? Essa é a imagem ruim da nossa situação, como um todo, não apenas como cristãos. Todos estão o tempo todo tentando fazer isso. Mas existem recursos espirituais que só o cristianismo dá, que são cruciais para que nós lidemos com a culpa e com a vergonha, para que nós recebamos o perdão de Deus e para que nós concedamos esse mesmo perdão aos outros. E aí, ele cita uma história bíblica que eu quero ler com vocês. Infelizmente, não vou dar tempo de eu lê-la inteira. Nós vamos ler apenas uma parte e eu vou contar o resto, para que nós tentemos ver quais são esses recursos que a Bíblia nos dá para, de fato, lidar com a culpa e com a vergonha, que não seja o método de Adão e Eva, tentar dar jeito eles mesmos cobrindo-se com folhas de figueira. Então, abra sua Bíblia em Gênesis 50. Gênesis, capítulo 50. Uma história muito conhecida, né, de José. Leremos do versículo 15 até o 21. Gênesis 50, 15 a 21. Uma vez que seu pai, o pai de José, estava morto, porém, os irmãos de José ficaram temerosos e disseram: agora José mostrará a sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. Por isso enviaram a seguinte mensagem a José: antes de morrer, nosso pai mandou que lhe disséssemos: por favor, perdoe seus irmãos pelo grande mal que eles lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso nós, servos do Deus de seu pai, suplicamos que você perdoe nosso pecado. Quando José recebeu essa mensagem, começou a chorar. Depois, seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. José, porém, respondeu: não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Existem, na verdade, muitos ensinamentos dentro de um texto como esse, tá? Que nos ajudam a tratar a ideia de culpa e do perdão. Mas deixa eu contar a história toda aqui, né? Talvez alguém ainda não saiba, mesmo que essa história seja conhecida. José
tinha outros irmãos, mas ele era um dos filhos, se não o filho predileto de seu pai, porque tinha nascido da sua esposa também preferida. E a história de Gênesis, se você ler com atenção, você vai perceber que é uma grande história de favoritismo. Do começo ao fim de Gênesis, você vai perceber esse favoritismo dificultando a todo o enredo ali, desde com os pais de José, até com José e assim por diante. Então, o pai de José tem favoritismo ali por ele, os seus irmãos ficam enciumados com isso. José ganha uma roupa bonita em que os seus irmãos não têm, eles o invejam. Então os irmãos decidem, dentro de uma discussão ali, vendê-lo como escravo e dizer ao seu pai que então José havia morrido. Passam-se muitos anos, o pai de José fica obviamente muito triste com isso, vem um período de fome na terra. José, enquanto isso, vai para o Egito, uma série de dificuldades ele passa, Deus abençoa José, José encontra a Deus ali, mesmo numa nação pagã. Então ele é levado numa posição de autoridade. Deus usa José, através da interpretação de sonho de Faraó, para levar a uma época difícil a salvação, né, no período que eles passariam fome, no período que eles teriam a abundância de alimento. Então eles guardam alimento, não só para a nação do Egito, mas para todas as regiões da terra. E então, quando vem a fome na terra de seus pais, eles são obrigados, seus irmãos, a irem procurar refúgio no Egito, conseguir comida lá, comprar comida no Egito. E quem está lá para receber aqueles hebreus é José, de uma forma que eles não reconhecem. E então José tem toda uma trama ali de como ele faz para testar os seus irmãos, e no final das contas José se revela aos seus irmãos como aquele que tinha sido vendido, que tinha sido traído, e aí então ele traz toda a sua família para o Egito. Dentro desse período de teste, os seus irmãos, claramente o texto mostra, que ainda sentem muita culpa. A todo momento eles conversam entre si, tá vendo? Isso está acontecendo com a gente porque lá atrás a gente fez isso com o nosso irmão. Eles nem tinham reconhecido José ainda, mas eles carregaram por todos esses anos a culpa. De qualquer coisa que acontecia, eles estavam pensando, tá vendo? Foi por conta daquilo. O texto mostra isso. E então José trata-os com benevolência, com amor, mas a todo momento ainda eles lidavam com essa culpa e até o fim, porque eles vão para o Egito, eles começam a morar lá, eles vivem bons anos lá. E aí então, até que o pai de José morra, Jacó, eles estavam com medo, José só não mata a gente, José não se vingou ainda porque o nosso pai está vivo. A hora que o nosso pai morrer, agora a ira de José vai se voltar contra a gente. José estava segurando. Mas você acha que ele esqueceu? Você acha que será que é possível perdoar mesmo? Claro que não. Então, até o leito de morte do pai deles, os irmãos estavam desesperados. Nem sei se é verdade isso que a gente leu no texto, de que Jacó de fato tenha chegado para eles e pedido para eles mandarem recado para José, porque Jacó tinha acesso a José. Jacó podia ter chegado para José e falado, olha, José, por favor, né? Não vai degolar seus irmãos na hora que o pai for embora, porque, né? Isso não se faz. Mas por que eles tinham que mandar recado pelos irmãos, né? Mas o texto não diz se é verdade ou não, só a minha suspeita é que eles estavam tentando ali convencer José de não cortar a cabeça deles. E aí é interessante nessa história toda que quando José ouve isso, ali no leito de morte do seu pai, ele chora, ele se entristece por conta daquilo que os irmãos falaram, e nós vamos lidar com isso agora. Então, alguns recursos que esse texto nos traz, tá? Esse epílogo da história de José, né, no último capítulo do livro de Gênesis, que ocorre ali após a morte de Jacó, os filhos duvidam que José realmente os tenha perdoado.
Tá? Quando José vê isso, como eu acabei de dizer, ele chora, porque eles ainda não acreditavam, enquanto José os amava. E José já tinha falado isso. José já tinha chorado diante dos seus irmãos. Mas eles ainda não acreditavam no seu amor. Eles ainda não acreditavam no seu perdão. E aí o paralelo que a gente faz conosco aqui é que quando nos tornamos cristãos, muitas vezes nós trilhamos o mesmo caminho. No início do relacionamento, nós aceitamos o perdão de Deus em Cristo. Mas não demora muito para que nós vivamos de uma forma que revele que os nossos corações ainda duvidam do seu amor. Ela aparece de inúmeras maneiras, esse sentimento aparece de inúmeras maneiras. A maneira como tentamos ganhar a nossa autoestima através do trabalho, a maneira como continuamos criticar a outros e a nós mesmos por conta dos nossos fracassos, a maneira como deixamos de perdoar porque a realidade do perdão parece fraca para nós. Nós suspeitamos o tempo todo do verdadeiro amor e do perdão de Deus, e é por isso que tentamos nos salvar. É por isso que ainda lidamos de maneira indevida com a culpa. Porque da mesma maneira que os irmãos de José duvidaram do amor real de José e do seu perdão, nós ainda duvidamos. Não acho que seja um exagero dizer que Jesus ficará ou fica triste quando nós agimos assim, da mesma maneira que José chorou por perceber que os seus irmãos não acreditaram no seu amor e não acreditaram no seu perdão. Quando nós não acreditamos no perdão de Jesus, da mesma maneira, isso o entristece. A resposta clássica de José aos seus irmãos é uma espécie de recapitulação de tudo que aprendemos neste capítulo. José reafirma o seu perdão, e eu vou ler de novo com os irmãos para lembrar o que José respondeu no versículo 19. Não tenham medo de mim, por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Essa foi a resposta de José. E tem várias coisas interessantes nessa resposta, mas uma delas é que ele fundamenta o seu perdão horizontal, o seu perdão aos seus irmãos, no perdão vertical de Deus. Se você está tendo problemas para perdoar hoje, preste atenção em como ele faz. Em primeiro lugar, o que José diz? Por acaso eu estou no lugar de Deus? José teve humildade suficiente para perdoar, porque ele percebeu que ele não estava na posição de Deus. Se você está tendo problemas para perdoar, você está esquecendo que a sua posição é de um pecador e não de um juiz. Você está no banco dos réus e não no trono de quem vai julgar o caso. José diz: a única maneira de ficar bravo com vocês seria se eu me considerasse juiz de vocês. Mas eu não sou. Acaso estou eu no lugar de Deus? José diz. Devemos agir com cuidado aqui, porque embora seja verdade isso que José falou e devemos nos atentar a isso, a Bíblia mostra com clareza que Deus quer que clamemos a Ele quando somos feridos. Os salmos estão cheios dessa realidade emocional e de gritos por justiça. Deus nunca briga com Jó, de Jó ter falado o que ele falou. Deus, na verdade, mostra a ignorância de Jó, mas ele nunca exorta Jó por ter orado a Deus, por ter falado as coisas que ele falou para Deus. Deus exorta os amigos de Jó. Deus nunca nos reprime em falar as coisas para Ele em oração. No entanto, qualquer um que permaneça na amargura de ficar remoendo aquilo para si mesmo, está dizendo inevitavelmente: eu estou no lugar de Deus e eu tenho direito de julgar.
Esse é o equilíbrio que a gente precisa ter. As ofensas que nós recebemos, nós devemos ir até Deus. Devemos levar até Ele, pedir como a viúva incessante para que Deus faça justiça. Mas ao mesmo tempo nós não devemos permitir que isso se aloje em nosso coração com amargura, para que não nos coloquemos no lugar de Deus como juiz. Em segundo lugar, não somente José diz, olha, eu não estou na posição de juiz, eu não estou na posição de Deus, por isso ele age com humildade, e este é o primeiro recurso para alcançarmos o perdão e lidarmos com a culpa, tanto minha culpa quanto a culpa dos outros. Perceba, eu não estou em posição para julgar e para condenar nem os outros, porque eu não sou o juiz, e nem a mim mesmo, porque eu não sou o juiz de mim mesmo. Não é isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios 4? Ele fala, olha, eu não ligo de ser julgado por nenhum tribunal humano, mas nem por mim mesmo. Nem que a minha própria consciência não me acuse, isso não importa, porque quem me julga é Deus. Essa é a verdadeira humildade. Eu não me importar com o julgamento dos outros, porque eles não estão em posição de juiz, e nem eu estou em posição de juiz para com eles, mas eu não me importo nem com o meu próprio julgamento. Então esse primeiro recurso do cristianismo, que é a humildade, nos leva a lidar com o nosso próprio sentimento de culpa e com o dos outros também. Mas em segundo lugar, José diz, vocês pretendiam me prejudicar. Vocês planejaram o meu mal, mas Deus pegou o planejamento de vocês e de uma forma misteriosa, miraculosa e surpreendente, o planejamento do mal de vocês era o planejamento do bem que Deus planejou para mim. Não só para mim, mas para muita gente permanecer em vida, é o que José fala. José não apenas teve humildade de reconhecer que não estava no lugar de Deus, mas José teve a alegria de perceber as coisas como de fato elas eram. José não se focou com uma mente restrita ao seu próprio problema e aos anos que ele passou sofrendo na prisão, imaginando talvez que Deus teria esquecido dele e remoendo o que os irmãos fizeram. José não lembra-se disso, ele lembra de uma visão maior, o que Deus estava fazendo em toda aquela história, que não eliminou o mal dos irmãos, que não eliminou os momentos tristes da sua vida, eles foram reais, mas que nas mãos de um Deus bondoso, ele estava fazendo tudo aquilo servir para um propósito maior, que era de preservar muita gente em vida. Ele literalmente diz, vocês atentaram o mal. Ele não está encobrindo. A gente já falou sobre isso. Perdão não é falar, não foi nada. Não me perdoe. Não, relaxa, não foi nada. Está errado, a gente não pode falar que não foi nada. Se não fosse nada, por que a pessoa tinha que estar pedindo perdão? Fez sim. José não disse, vocês... Não, relaxa. Vocês não fizeram nada demais. Foi tranquilo, eu até gostei. Não. De fato, vocês planejaram o mal. José precisa enfatizar isso. O que vocês fizeram não foi bom. E a intenção do coração de vocês era a maldade mesmo. Não era que, mas não foi a intenção de vocês, vocês só queriam, ser vistos pelo papai. Vocês só não queriam ter essa competição desleal. Eu entendo, não, vocês fizeram um mal. E vocês quiseram o mal. Mas ele fala a verdade. Eu percebo que apesar da má ação de vocês, eu tenho um Deus que me ama. E que fez com que todas as coisas cooperassem para o bem, não apenas meu, mas até o bem de vocês. Aqueles que fizeram a maldade contra mim, só estão vivos hoje, porque Deus resolveu usar a maldade de vocês para o bem meu, de vocês e de muitos outros. Pessoas más podem fazer muitas coisas más. E novamente devemos ter cuidado para não fazer nada que possa causar um curto-circuito aí nos lamentos e expressões de dor legítimas, que são expressas nas orações bíblicas, que são saudáveis, justificadas, de vários salmistas que oraram dessa forma, lamentando diante de Deus. Não é
A vida cristã não é um negacionismo. E a gente não deve ser rápido demais para tentar empurrar o sofrimento para debaixo do tapete, em nome de Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem. Existem momentos de lágrimas na vida cristã. Vários salmos, o próprio Paulo demonstra isso. Somos contristados, porém alegres. Mas somos contristados. Percebemos o sofrimento, percebemos a maldade, sofremos a ofensa. José sofreu a ofensa. Ele não está negando, ele não está sendo negacionista. Mas ele percebe que todo esse mal que é real está sendo usado por Deus para um propósito maior. Não devemos ficar presos. Se você sabe, como José, que Deus está executando o seu bom plano em todas as coisas que acontecem, conforme Paulo diz lá em Romanos 8, versículo 28, então você pode olhar para aquele que pecou contra você e dizer, em última análise, você não pode me prejudicar, mesmo que você queira, mesmo que essa seja a sua intenção, você não pode tirar de mim aquilo que Deus está fazendo através de todas as coisas. O cuidado e o amor de Deus, conforme Paulo vai dizer lá em Romanos 8, na continuação do texto, nada pode nos separar do amor de Deus. Nem nudez, nem perigo, nem espada, nada. Nem altura, nem profundidade, nada. Então, por mais que alguém tente a maldade contra nós, o amor de Deus continua. E é visível através da maneira como Deus orquestra as circunstâncias para que o nosso bem seja realizado. E qual é o bem a ser realizado? O nosso caráter sendo forjado à imagem de Jesus. É isso que Paulo diz lá em Romanos 8, 28, 29 e 30, que Deus nos predestinou com o propósito de sermos semelhantes à imagem de Jesus. E é isso que ele quer dizer quando ele diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. As coisas são más ainda. Nudez, perigo, espada, fome, dores, morte, são coisas ruins. São más. O texto não está chamando aquilo que é mal de bom. Inclusive, a Bíblia vai falar que chamar aquilo que é mal de bom é uma perversão. A Bíblia não faz isso. Mas ela diz que Deus é tão maravilhoso, tão amoroso, que Ele consegue pegar aquilo que é mal e fazer com que funcione para o bem para nós. O mal produz o bem, e não que o mal é bem. Percebe a diferença? Por isso que Paulo vai dizer, também em Romanos 8, que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Já disse isso várias vezes, vou repetir agora. Na época, mais um vencedor era aquele que derrotava o seu inimigo, matava o seu inimigo, destruía tudo. Isso era um vencedor numa época de guerra. Mais que vencedor, essa expressão que Paulo usa, ele está dizendo, dentro dessa metáfora, de que eu não só venci a guerra, mas agora aqueles que eram meus inimigos começam a trabalhar para mim. Ou seja, eu não só venci a guerra, mas agora o meu inimigo me serve. O que Cristo fez na cruz, Ele não apenas derrotou o nosso inimigo, o mal, mas agora Ele faz com que até o mal nos sirva. Até o mal sirva para Deus efetuar os seus bons propósitos em nossa vida. E é exatamente aquilo que aconteceu com a história de José. Em último lugar, não somente José teve humildade de reconhecer que não estava no lugar de Deus para julgar, José teve a alegria suficiente de reconhecer aquilo que Deus estava produzindo através da maldade que os seus irmãos fizeram. Por último, José diz: então, meus irmãos, não tenham medo. Eu cuidarei de vocês e mais, eu vou cuidar dos filhos de vocês. E ele os tranquilizou e falou gentilmente com eles. Se nesses dois primeiros recursos que esse texto nos dá, que um é humildade e outro é alegria, se eles trabalham de maneira interna ainda,
são questões do coração, essa última etapa, esse último recurso que esse texto nos dá, já é muito mais prático, já tem a ver com a ação. Essa é a etapa em que José vai agir de acordo com aquilo que ele estava lidando internamente. Ele estava retribuindo o mal com o bem, aquilo que Jesus vai ensinar lá no Novo Testamento. O perdão é frequentemente concedido antes de ser sentido interiormente. Quando você perdoa alguém, você não está dizendo, olha, toda a raiva foi embora, não estou sentindo mais nada. Todo sentimento ruim em relação a você desapareceu. Agora eu te perdoo. Não é isso que a gente diz quando a gente está dizendo que a gente perdoa alguém. E o Keller, eu vou ler na íntegra o que ele diz, o que você está dizendo quando perdoa é: agora eu vou tratá-lo da maneira que Deus me tratou. Não me lembro mais dos seus pecados. Não significa que eu não possa realmente me lembrar deles. Isso significa que eu não vou agir com você com base neles. Os seus pecados não são a realidade que controla a minha vida. A realidade que controla a minha vida é a graça de Deus e a forma como, por amor, Ele controla a história. E é por esse meio que eu vou lidar com você. E talvez os sentimentos favoráveis a seu respeito, eles venham no processo. Eles venham enquanto eu estendo a mão para você. Talvez eles demorem um pouco, mas eu estou no caminho do perdão. Eu estou decidindo agir com você da maneira como Deus me agiu em favor a mim. Mas eu não vou esperar fazer isso com você apenas quando eu tiver sentimentos favoráveis a seu respeito. José era um homem notável. E talvez alguns de nós estejamos pensando, mas José era alguém fora do normal. Isso está além da minha capacidade. Esse era José. Eu não posso fazer isso. O problema com esse tipo de raciocínio é que você esquece que nós temos aquilo que José não tinha. Nós estamos numa posição mais favorável que José para perdoar. E por que isso? Porque a cruz, o maior exemplo de Deus tirando o bem do mal, muito mais claro, muito mais glorioso que a história de José, é uma boa metáfora, mas é só isso. Deus pegar um rapaz vendido como escravo, fazer que ele ocupe uma posição de autoridade, para que ele preserve muita gente em vida, é apenas uma ilustração do que ele vai fazer muito mais poderosamente na cruz. E isso fará com que eu e você sejamos muito mais humildes do que José foi. Porque você percebe, de maneira muito mais poderosa do que José poderia perceber, o quão mal nós somos, ao ponto de o Filho de Deus ter ido para uma cruz. José não percebeu que Deus realmente teria que morrer para salvá-lo. Por outro lado, essa realidade da cruz nos deixará muito mais confiantes e alegres do que José jamais poderia ter experimentado. Quando você vê o que Jesus Cristo estava disposto a fazer por você, que segurança, que alegria que isso nos gera, de que Deus está comprometido de fato a transformar o mal em bem. Se Deus conseguiu transformar o maior mal que existe, que é a crucificação do próprio Filho de Deus, e Ele transformou isso no nosso maior presente, o quão seguro nós estamos do amor dEle. Se temos acessos a esses recursos para uma maior humildade, para uma maior segurança do que José tinha, então deveríamos estar muito mais preparados para perdoar do que José estava. Ainda que fôssemos vendidos literalmente como escravos pelos nossos irmãos e passássemos uma vida inteira longe dos nossos familiares, longe do ambiente formativo da nossa fé, longe de tudo que nos é familiar,
Ainda que essa fosse a nossa experiência, deveríamos estar mais prontos a perdoar do que José, porque nós temos recursos que José não tinha ainda. Nós já vimos coisas que José não viu. Viu pela fé, mas não viu como nós vimos. Então, o primeiro e o segundo recurso que nós temos diante dessa história de José é a humildade e a alegria que nos levam a uma ação de cuidar dos outros, de fazer o bem, de assumir o ônus daquilo que nos foi feito. Então, retornar em bem. Da mesma maneira como Deus fez, da mesma maneira como José fez, nós também devemos fazer. Mas existe um outro recurso que aponta exatamente para Jesus, que é um amor altamente custoso de Cristo. Nós precisamos nos atentar para isso, para que de fato lidemos de maneira correta com o perdão. Os cristãos, então, têm uma humildade e alegria que tornam possível o perdão, porque eles não estão em posição de julgar e porque eles entendem que Deus transforma até o mal em bem em nossa vida. Mas há mais uma coisa que o cristianismo nos dá como recurso, que é essa compreensão do custo que houve daquilo que Cristo fez por nós. É que, deixa eu fazer um rápido parênteses, tem uma música que a gente canta, não lembro se a gente canta aqui, mas que é bem conhecida, que fala assim: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. E eu já passei por 2 fases na minha vida com essa música, hoje eu estou na terceira. A primeira fase era de ignorância. Só cantava porque eu cantava, era o que aparecia, tudo bem. A segunda fase foi de crítica. Foi de falar, opa, tá errado. Porque eu sei os preços que os meus pecados tiveram. Porque a cruz me mostra isso. O próprio Filho de Deus estanca na minha cara o preço dos meus pecados pelo preço que Ele paga. Então vamos supor que eu fosse preso por ter cometido uma série de infrações. Mas eu não tenho acesso ao número de infrações que eu cometi. Mas então vem alguém e paga uma fiança de $1 bilhão para eu sair da prisão. Você acha que eu vou pensar que as minhas infrações foram poucas e pequenas diante de uma fiança tão grande assim? Porque a fiança demonstra o tamanho da minha culpa. Então, se o maior preço que poderia ter sido pago foi pago para o perdão dos meus pecados, eu sei o preço. Essa foi a segunda fase. A terceira fase de eu lidar com essa música é, ok, é verdade o que eu acabei de dizer, mas é verdade também que eu não consigo mensurar. Eu não consigo mensurar o tamanho da dignidade de Deus, o tamanho da perfeição de Deus. Eu não consigo mensurar para dizer foi esse, eu não consigo dar um número, eu não consigo falar não foi $1 bilhão, eu não consigo. É um número tão infinito, porque a perfeição de Deus é tão infinita, que de fato eu nunca saberei, no sentido de eu não vou conseguir contar. Eu vou passar a eternidade descobrindo que o preço foi maior do que eu imaginava ontem. E nesse sentido, a música me parece correta novamente. Nós sabemos, mas ao mesmo tempo não sabemos. Sabemos que custou a vida do próprio Filho de Deus, mas não sabemos o tamanho da dignidade do próprio Filho de Deus. Por mais que tentemos imaginar, nós somos incapazes de mensurar o tamanho da dignidade dele. É necessário, no entanto, que compreendamos, no primeiro sentido que eu falei, o custo do amor salvador de Jesus. Não completo, porque é impossível, mas quanto mais crescermos em conhecimento de quem Deus é, da sua santidade, da sua dignidade, do seu valor, mais cresceremos no conhecimento do quão custoso foi o que Ele fez. Lembra daquilo que eu sempre repito, que a vida cristã é um círculo virtuoso, em que nós
chegamos mais perto de Deus, reconhecemos mais da sua dignidade, do seu amor, do seu valor. E aí, quando nós percebemos isso, mais do nosso pecado é visto e percebido por nós. E quanto mais o nosso pecado é percebido por nós, mais a gente percebe que o amor que foi exigido de Deus para nos perdoar e enviar o seu Filho foi maior do que a gente pensava. Porque eu descobri que a minha dívida era maior. E se minha dívida era maior, quer dizer que o preço que foi pago por mim era maior também. E se o preço que foi pago por mim era maior do que eu pensava, mais eu quero me aproximar desse Deus, porque mais isso mostra o seu amor por mim. E quanto eu mais me aproximo dele, mais eu percebo que o meu pecado é maior, e que a dívida era maior, e que o perdão foi maior, logo o amor é maior, e esse ciclo se repete. É isso que eu estou falando de crescermos na compreensão do custo do amor de Deus por nós. Jesus disse lá em Mateus 26, minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Esse é o custo do que Jesus fez. Ele estava dizendo, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ainda lá, mais para frente, ele ora, meu Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus está expressando angústia. Certa vez, ainda um outro texto, por volta das 3 da tarde, Jesus gritou em alta voz, Deus meu, por que me abandonaste? O Tim Keller cita que certa vez, depois do culto, uma mulher veio até ele e disse quão mesquinho e estreito tinha sido o sermão dele naquela noite. E ele perguntou, por quê? E ela disse, por toda essa ideia de acreditar que Jesus tinha que morrer. Eu não acredito que um Deus de amor, que ama a todos, não importa o que aconteça, Jesus não precisava morrer, porque Ele simplesmente ama a todos. E aí então o Tim Keller, de maneira muito gentil, perguntou, ok, então me responda uma coisa, quanto custou para o seu Deus amar você? Você está dizendo que a minha visão é estreita, de que Deus tinha que enviar Jesus para morrer, porque afinal de contas Deus ama todo mundo, Ele não precisava fazer isso. Então deixa eu te perguntar, quanto custou para o seu Deus amar você? E ela diz, acho que nada. Não custou nada para Deus me amar. E ele respondeu, se você não acredita em um Deus justo, que deve punir o pecado, você não tem noção do que custou a Jesus nos amar. Você perde a noção de custo, portanto você perde a noção de amor, e você perde a capacidade para o perdão, porque você não entende o quão custoso foi Ele te perdoar. Ele teve que de alguma forma aceitar este castigo infinito e eterno em seu próprio ser em nosso lugar para te perdoar. Portanto, quando eu acredito nesse Evangelho, eu posso sentir que esse alto custo aponta para o alto amor que Deus me deu. Mas quando a gente tenta enfraquecer o Evangelho, dizendo que Ele não precisava, porque Ele ama todo mundo, indistintamente, sem razão nenhuma, a gente perde o custo do Evangelho e a gente perde o amor. Por isso que fica um Evangelho sem graça. Um Evangelho sem ira, um Evangelho sem justiça, é um Evangelho sem graça também, sem amor. É por isso que no jardim do Getsêmani, Jesus pôde dizer que estava sendo esmagado até a morte. É por isso que Jesus na cruz não gritou, ai minhas mãos, minhas mãos. As mãos estavam doendo, certamente. Ele não disse, meus pés, meus pés. Tinham pregos em seus pés. Ele poderia ter dito, minha cabeça, tinha uma coroa de espinho na sua cabeça. Ele certamente poderia ter gritado tudo isso. Seu corpo tinha pregos, espinhos penetrando nele. Ele foi lentamente morrendo terrivelmente, sendo asfixiado. No entanto, em vez disso, ele gritou, meu Deus, por que me abandonaste?
uma expressão clara de que o problema da cruz não foram os pregos, não foram os espinhos, não foi nada disso. Outros, depois de Jesus, morreram bravamente cantando, morreram corajosos. E por que Jesus morreria desse jeito? Porque Jesus não estava com medo da morte. Jesus temia a ausência do seu Pai. Deus meu, não minhas mãos, não meus pés, não minha cabeça. Meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Foi a separação espiritual de Deus que agoniava Jesus. Mas tal Deus não é tão amoroso. Esse Deus das pessoas, de um Deus que ama todo mundo, um amor que não é custoso, não é tão amoroso quanto o Deus da Bíblia. Porque Ele é amoroso, então é uma graça gratuita. Gratuita para nós, mas custosa para Ele. Mas porque Ele é santo, essa foi uma graça cara, infinitamente cara. Houve um custo a ser pago. É de graça para nós, mas foi custosa para Ele. E quando eu sei que eu sou o destinatário, quando eu sei que eu sou o receptor desse tipo de graça custosa, quando eu sei que Jesus desceu ao inferno por mim, e foi amoroso e obediente por mim, então isso me muda. E isso me proíbe de odiar, porque esse amor me liberta a perdoar e amar. E sem isso, meus irmãos, é o que o Tim Keller tem defendido desde o começo do livro, não existe possibilidade do perdão. Sem essa história, sem esse custo, o perdão ele se tornará nada mais uma barganha ou uma tentativa de me libertar de sentimentos que podem me prejudicar, mas não é amor, não é restauração de relacionamento. Não há nada que nos mude assim. Não existem complexos de inferioridade, porque nós somos amados. Não existem complexos de superioridade, porque eu sou salvo apenas pela graça. Patrick, aumenta o... Eu estou gritando aqui. Não... Compreender o grito de Jesus na cruz, de que Ele foi abandonado pelo seu Pai, é a chave para o perdão, é a chave para lidarmos com a culpa, é a chave para sermos humildes, para sermos alegres e para sermos libertos para fazer o bem para aqueles que nos fizeram mal. Ok, antes de eu entrar no próximo capítulo, portanto, nesse capítulo, o que nós vimos foi justamente essa necessidade que nós temos do perdão. Só podemos dar aquilo que nós recebemos. Se não recebemos o perdão vertical, se nós não reconhecemos a nossa culpa e a vergonha, e nós não lidamos com elas através daquilo que Deus nos oferece em Cristo, através de um alto custo, nós não poderemos transmitir isso para outras pessoas. Meus irmãos, sinceramente, o perdão é difícil demais. Eu não estou dizendo que ele é fácil. Eu estou dando essa aula para vocês. Talvez seria pressuposto que eu tivesse facilidade em lidar com o perdão. Mas é muito difícil. E a única que pode me capacitar e te capacitar a fazer uma coisa que seria humanamente impossível é lembrar desse tipo de evangelho. Por isso que não é perda de tempo. Talvez você soubesse tudo que eu falei aqui, tudo que está escrito nesse livro. Mas o quanto nós acreditamos e meditamos nisso o suficiente para que isso nos liberte a fazer aquilo que devemos fazer. E aí vem onde o perdão encontra uma importância tão grande na nossa vida cristã. Porque na ausência dele, isso nos mostra o quão pouco de fato acreditamos no Evangelho que nós estamos cansados de saber. E como eu disse na história de José, quando nós falhamos em perdoar, é como se estivéssemos dizendo para Deus: Deus, o Senhor ainda não me perdoou, o Senhor ainda não me amou, como os irmãos de José fizeram para ele.
E José se entristeceu, porque José percebeu que os seus irmãos ainda não tinham entendido o seu amor. E Deus se entristece quando nós não perdoamos, porque é uma clara demonstração que ainda nós não entendemos o amor dele. Percebe o quanto é sério? E quanto o perdão nos ajuda a avaliarmos até mesmo a nossa compreensão do Evangelho e do amor de Deus?